Abra a Bíblia aí em Salmos, Salmo 42. Salmo não é capítulo, né, irmão? Salmo é só os números. De vez em quando a gente segue a mente e entende que é capítulo e acaba falando. Mas o livro dos Salmos é o inário de Israel. E nós vamos para o capítulo, de novo, está vendo? Vamos para o de número 42. Vamos ler aqui apenas 3 versículos. Salmo 42, versículo 1, 5 e 11. Glória a Deus. Enquanto você encontra aí, eu vou agradecendo Jesus, em primeiro lugar, minha família, minha esposa, Sarinha. Hoje é dia dos pais, né? E ela alegrou um pouquinho lá com nós. De vez em quando ela sobe nas minhas costas, irmão, não dou conta mais, não é? Sobe, quer que eu carrego ela. Como é que faz, meu pai? Não dá, ué. Mas que o Senhor dê graça para nós aí. Deus abençoe meu sogro, aniversário, dia dos pais também, né? Aniversário nosso mês que vem, hein? Certeza, prepara a festa lá para nós. Glória a Deus. Né, irmão Wesley? Sogro é bênção, não é? Sogra, não é ou não é? Pronto. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Vamos ler então. Salmo de número 42, versículo 1, 5 e 11. Como a serva brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Versículo 11. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Dá um glória para Jesus e senta aí. Aleluia. Eu continuo agradecendo nosso pastor Lindomar, que está aí descansando, já está retornando. Faz necessários descanso, a cabeça cansa um pouco, não é? Nós vamos continuar orando pela família pastoral, para que o Senhor continue a usá-los de uma forma especial. E todos os obreiros, com o pastor Cleomar, estamos juntos aqui na adoração. Somos apenas instrumento do Senhor, Ele é que faz a obra, e nós vamos somar nessa obra de Deus. Uma das alegrias que o servo de Deus tem, o seguidor de Jesus, é que no meio deles não tem prioridades, não é? Não tem pessoas ali melhor nem pior, todos são úteis, cada um faz uma coisa, é tanto que o Senhor faz a comparação da igreja com o corpo, cada um tem uma função e todos os membros são importantes, todos, né? Até uma unhinha daquela bem pequenininha ali, ela tem que ficar lá. Então, é muito bom ser servo de Deus e entender que somos chamados para somar nesse reino. O reino é de Deus e nós somos chamados para morar nesse reino. Amém? Tivemos uma escola dominical realmente abençoada. Deus falou conosco um pouquinho mais sobre a vida de Tiago. Começou mal, mas terminou bem, não é? Tem uns que começam mal e terminam mal mesmo, outros começam bem, melhoram no meio do caminho, e uns começam bem e pioram lá no final. Mas Tiago deu um bom exemplo para nós e vamos seguir também, aprendendo em nome de Jesus. Hoje é dia dos pais, na verdade todo dia, né, irmãos? Todo dia é dia dos pais. Hoje é só uma lembrança a mais. Pai é pai todo dia. Privilégio nosso, que o Senhor abençoe todos os pais, continue a abençoar todos os pais. Quando tem o dia das mães, elas ficam alegres, tem que ficar alegre com o dia dos pais também. Nós ficamos alegres com o dia das mães, ou não é, irmãos? É, né? As irmãs ficam bem alegres quando é o dia das mães aí. Que privilégio também das mães, não é? Poder gerar vida, vida gerando vida, é mistério. Então, que o Senhor abençoe cada vez mais todos os papais da terra, não é? Jesus recolheu meu pai já há alguns anos, mas o tempo que eu convivi com ele eu pude aprender, e o pouco que eu pude aprender tem me ajudado nessa caminhada da fé. Pai sempre quer o bem para os filhos, ainda que a gente não entende. Eu falo isso para a Sara de vez em quando: você não vai entender agora não, filha, deixa eu fazer o que tem que fazer aqui, porque eu sou pai, pai tem que fazer isso.
Senta, conversa, com amor, com carinho. Não funcionou? Muda, né? Muda a forma de corrigir. Pega uma varinha. Os pais nossos não pegavam varinha não, era diferente, não é? Os pais nossos pegavam, era cinto mesmo, era fio, cabo de fio, mangueira, é o que tinha na frente. Marlene, lembra disso, Marlene? Desse jeito. Minha mãe jogava até pedra, irmão, até pedra jogava. Ela era pequena, moça, a mãe era pequeninha. Eu subia na árvore, pequeno também, ela queria que nós desce, não desce, eu jogava pedra. Se tivesse hoje vivo, eu ia falar, mãe, para que você está jogando pedra em mim? Eu sou seu filho, te amo tanto. Mas era a forma deles ensinar, não é? E graças a Deus que eu tive um pai, tive uma mãe, você ainda que tem, valorize seu pai, sua mãe. É um privilégio, né? É um privilégio poder desfrutar dessa parte da vida, de ter pai e mãe. Tem muitos filhos órfãos por aí, às vezes que nasceu, foi abandonado ou foi deixado pelos familiares, mas que o Senhor conforte, alegra o coração nesses dias. Muitos sofrem por causa disso, não é? Mas que o Senhor Jesus leva alegria para o coração desses filhos, os orfanatos, que às vezes está esperando os pais fazer uma visita, que Jesus seja usando pessoas para alegrar eles lá, não é? Bom demais. Vamos aqui então, irmão, pela palavra de Deus. Lemos aqui um texto, falando dos salmos. É até um pouco delicado pregar sobre salmos, porque os salmos é livro de música, não é? Israel, até hoje, possivelmente, usa o livro dos salmos, porque é um inário, conta, desde o primeiro salmo até o último, 150, sempre está contextualizando uma história, um acontecimento. Cada salmo tem ali o seu pano de fundo, tem o seu contexto histórico, o que está acontecendo, mas todos os salmos foram escritos como verdade, não é uma invenção, são histórias que aconteceram e os escritores são vários aqui, não é só Davi, Moisés. Esse salmo mesmo aqui não é de Davi, é um dos filhos de Coré ou Corá que escreveu esse salmo. Então cada salmo tem o seu contexto de vida no momento, e a maioria deles relata a ação de Deus com pessoas, reis, líderes. Moisés mesmo, quando escreve o Salmo 91, é um contexto de história ali, não é? Então, são verdades que estão nos Salmos. Se são verdades que estão nos Salmos, e o livro dos Salmos, que é um inário, está na biblioteca, porque a palavra Bíblia significa isso, biblioteca, um conjunto de livros, 66 livros. Se o Salmo está inserido aqui, e faz parte desse cânon bíblico, reconhecido pelos judeus, que é o povo originalizado da palavra de Deus. Toda a história está contextualizada por Israel, e o povo que permanece bíblico hoje, centrado na Bíblia, é o povo judeu. Então este salmo aqui, estes salmos traz realidades de vidas, de pessoas que viveram, principalmente em correlacionando com Deus, pessoas que conversavam, que tinham uma vida íntima com Deus, e que viviam seus momentos também como seres humanos. Na verdade, seres humanos são seres humanos em todas as épocas, não é? Desde o primeiro Adão, até o último ser humano que possa existir, só vai mudar os tempos, quem sabe os números, não é? Quem sabe as datas, 2022, hoje, depois de Cristo, mas até Cristo tinha uma outra data, aproximadamente uns 4.000 anos, de Adão até Jesus, aproximadamente uns 4.000 anos, de Jesus até aqui, mais 2.000 anos, então a humanidade já tem aí de existência, um pouco mais de 6.000 anos de existência. Quando a ciência traz relatos de que a Terra tem milhares e milhões de anos, sim, a Bíblia não relata que nem que não tem, nem que tem. A Bíblia relata que a Terra, antes de ter seres viventes na Terra, humanos,
era sem forma e vazia. Quantos anos que ela tinha, só Deus que sabe, não é? Agora, chutar 10 milhões de anos, 5 milhões de anos, 100 milhões de anos, não vai tirar a ideia original do texto de que Deus está na eternidade. Então, se falar para Deus que a Terra tem 100 milhões de anos, não tem problema não, Deus está na eternidade e a Terra está na palma da mão de Deus. Então, a ciência não traz nem confusão quanto a isso. Mas o que eu quero trazer aqui para nós é a veracidade desta palavra. Para a gente poder entender, receber e aceitar a Bíblia como palavra de Deus, você precisa acreditar que ela é verdade. Verdade. E outra, não é verdade relativa não, verdade absoluta. O que está escrito aqui não é invenção. Não é alguém veio aqui e vou escrever essa parte aqui e colocar na Bíblia. Foi assim que aconteceu, para que a Bíblia fosse formada. Houve 72 pessoas do alto escalão dos judeus para poder reconhecer a Bíblia como Bíblia. Teve esta preocupação de não colocar nada aqui que fosse invenção de homens. É claro que você vai encontrar na Bíblia o homem falando, você vai encontrar na Bíblia animal falando, você vai encontrar na Bíblia demônio falando, você vai encontrar na Bíblia homens falando, seres humanos falando, você vai encontrar na Bíblia até o próprio diabo falando. Por quê? Porque são escritos. Quem escreveu o livro de Jó, por exemplo, escreveu que o diabo conversou com Deus. Quem contou essa história para poder escrever foi o próprio Jó que escreve o livro. Então, observa uma coisa, é verdade, o que está aqui é verdade absoluta. É tanto que quando nós vamos fazer uma análise maior na Bíblia, a gente começa a encontrar os fatos da criação, não é? A terra, a forma da terra, as estações, a chuva, a noite, o dia, está tudo aqui. É bom até observar que quando a ciência traz uma descoberta, se a gente for analisar um pouquinho mais profundo, já está aqui na palavra de Deus. Por isso, nós vamos usar este Salmo 42 para falar sobre um assunto que foi escrito aí, quem sabe, há 3, 4 mil anos atrás. Como é que nós vamos acreditar neste Salmo, no contexto deste Salmo? Porque esta palavra é do Deus que está na eternidade. Observe uma coisa, quando esse Salmo aqui foi escrito, Deus estava lá. Hoje, depois de 3 mil anos ou mais um pouco, nós estamos aqui fazendo uma análise, tentando entender uma palavra que Deus quer falar conosco diretamente. Ele está aqui pela sua palavra, para falar conosco. É tanto que quando a gente vai observar um pouquinho aqui mais especificamente esse salmo, nós vamos ver o escritor começa dizendo, conversando com ele mesmo, soliloqueando, é uma pessoa conversar consigo mesmo. Observe que ele começa o salmo dizendo, como a serva brama pelas correntes das águas, assim suspiro a minha alma por ti, ó Deus. Ele está conversando com ele mesmo, conversando com a alma dele, e está conversando com Deus, está fazendo uma análise, porque a situação para esse escritor aqui, não era boa, a situação que ele estava vivendo, era uma situação de momentos de tristeza, momento que angustia a pessoa, porque quando ele diz assim, que minha alma suspira, ele vai decorrer o texto, e ele vai chegar aqui na altura do versículo 5, vai ver que a alma dele está abatida, minha alma está abatida. Primeiro ele está dizendo que a minha alma suspira por ti, ó Deus, minha alma tem sede de ti, mas agora, nesse momento, a minha alma está abatida, estou enfrentando situações que trouxe abatimento para a minha alma, e não é de assustar nós da alma se abater, porque nós somos tricotômicos,
Que é isso, pregador? É que o ser humano é formado de corpo, de alma e de espírito. E eu quero aqui me atrever em dizer que o que mais nos faz ser humano e ser existente é até a nossa alma mesmo. É tanto que Jesus, quando ele se direciona para conversar com o ser humano, ele se esclarece como alma. Eu vim salvar as almas. E eu quero usar nesta noite essa parte de que o ser humano é corpo, alma e espírito. Nós vamos falar um pouquinho sobre alma nesta noite. Porque usando esse texto, nós vamos ver que a alma desse escritor está abatida. E o que nós temos observado nesse tempo hoje, que o que mais tem é pessoas com a alma abatida. Mas escute aqui, ele começou dizendo que a minha alma tem sede. O escritor, minha alma tem sede de Deus, suspira por Deus. Mas essa alma que suspira por Deus está passando um momento ruim, está passando um momento de tristeza. E nós vamos aqui então usar essa parte do ser humano chamado alma. Eu não vou entrar aqui nas etimologias das palavras, mas quero simplesmente atender o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, porque eu tenho certeza, irmãos, que com relação à alma, quem entende mais é Deus. Nós até não entendemos muito, mas se Deus quer falar conosco aqui, Ele vai trazer o entendimento para o que Ele quer falar. Então, observe que a maioria da humanidade, de um modo geral, está abatida dentro de si, porque há uma busca desenfreada para poder ser feliz, ter coisas. Quer ver um exemplo? Muitos de nós aqui, pais principalmente, alegramos mais com a comemoração dos pais do que com um culto como esse. Era para nós estarmos um pouquinho mais alegres, porque antes de eu ser pai, eu sou de Deus. Eu tenho uma alegria maior. Antes de eu ter o privilégio de ser pai, eu tenho a alegria de ter Jesus. Alegria de ter Jesus. Muitos se alegraram hoje, nas datas comemorativas de pai, de mães e várias datas, se alegra ali naquele momento. Isso é o meio cristão, mas de uma forma geral, a humanidade busca ser feliz de qualquer maneira. O que der para ser feliz eu quero. Isso é o que está dentro do ser humano. Mas observe uma coisa, o salmista vai nos ajudar aqui, que ele começa falando que assim como a serva, que é o animal, tem sede da água, assim a minha alma tem sede de Deus. Então, o que gera essa busca desenfreada do ser humano é a busca por Deus. É a sede que a serva tem das águas, é a sede que a minha alma, que está aqui dentro desse envelope, dessa matéria, ela está buscando por Deus. De qualquer maneira, a busca da minha alma é Deus. Eu posso até canalizar isso para outras coisas. Eu posso até focar na matéria, nos prazeres da terra, das coisas da carne, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Eu posso até focar nisso, mas a minha alma, ela busca Deus. Aí dentro de você tem uma alma. E o papel, irmãos, olha só, do próprio diabo, que é sabedor disso, que o ser humano é corpo, alma e espírito, com certeza ele vai querer atingir essa alma. Se ela está em busca de Deus, ele vai criar barreiras para que essa alma chegue até Deus. Porque essa alma só vai conseguir se realizar quando ela ter esse encontro. Enquanto não houver esse encontro com Deus de verdade, vai haver sede dentro da pessoa. E aí, o que o inimigo dessa alma, que é o diabo, faz? Ele cria barreiras,
porque ele tem um objetivo. Um objetivo maligno é transformar esse corpo, nosso corpo, em um cárcere para a alma, prender a alma no corpo. Por que prender a alma no corpo? Porque quando ele prende essa alma no corpo, o que vai restar para a alma desfrutar são as coisas da carne. E o interessante é que a alma não desfruta de carne. A alma não tem prazer nas coisas da carne. Irmão, é tão bom comer. Hoje nós comemos um churrasquinho ali no meu sogro, foi benção lá. Bom demais, momento gostoso. Mas escuta, aquele alimento não sacia a alma. A carne não alimenta a alma. O refrigerante não alimenta a alma. Leite, que eu gosto muito de leite, mas leite não alimenta a alma. Comida, alimento de um modo geral, não alimenta a alma. Se o diabo conseguir fazer do nosso corpo um cárcere, vai aprisionar a alma. Alma aprisionada, irmão, é alma abatida. Alma doente. E o salmista está dizendo aqui que a alma dele está abatida. E Deus está trazendo para nós nesta noite uma palavra de que o diabo quer transformar o nosso corpo em um cárcere. E eu quero até falar sobre isso nesta noite, cárcere da alma. Que o Senhor nos dê palavra para entender, porque é muito profundo, foge da nossa mente. Sai do conhecimento humano, irmão, falar de alma, sai do conhecimento humano, sai da ciência, sai da psicologia, ainda que estuda um pouco da alma, sai da psiquiatria. Falar com a alma é chamar Deus para o cenário para entender a alma. Conversar com a alma é trazer o construtor dela. Quem construiu a alma é Deus. E o salmista está dizendo aqui, ó, a sede da minha alma é Deus. A sede da sua alma é Deus. Então, tudo o que o diabo quer é transformar esse corpo num cárcere. E o interessante, irmão, que ele já tem domínio sobre o carcereiro, porque todo cárcere tem que ter um carcereiro. Quem que o diabo usa para poder aprisionar essa alma? Quem que ele usa? Ele usa um carcereiro chamado pecado. O pecado é um instrumento nas mãos do diabo. E sabe o que é assustador? É que os pecados mais vistos por nós, mais conhecidos, a gente até luta contra eles, os visíveis. Mas aqueles pecados que traz prazer, que traz satisfação, que não vem com aparência feia, suja, que não vem para nós como atraente, esse pecado a gente não percebe e ele entra vagarosamente nas nossas vidas. Ele entra, escute, meus irmãos, só de nós observarmos a frase que ele usou lá no Jardim do Éden. Você não vê malícia na frase. Você vê ele usando a palavra de Deus, escute, irmãos, para Eva contestar Deus dentro dela. Mas Deus disse isso mesmo? Está vendo que ele usa a palavra sem nada para assustar a Eva. Porque se ele usasse assim, ó, se você comer, você vai morrer. Ela não ia comer. Não foi isso que Deus disse? Olha, não é bem assim não. Porque se você comer essa fruta aí, você vai ser igual a Deus. Olha que pecado gostoso, irmão, ser igual a Deus. Olha que pecado maravilhoso. O homem já não tem tanto poder assim diante de Deus e já faz muita coisa. Imagina se Deus der o poder de Deus para ele. Então, esse pecado vem.
E ele vai entrando na vida das pessoas e vai tirando, irmão, ainda que a gente confessa o pecado, mas ele bate na porta todo dia. É um pecado, sabe qual é o pior pecado hoje para a igreja de um modo geral? É a indiferença de Laodiceia. Olha só, um pecado que não assusta nós, o pecado da frieza espiritual. Mas é pecado? Sabe por que é pecado? Porque Deus está dizendo que vomita esse. Escuta, se Jesus está dizendo, eu vomito esse, então só pode ser pecado. Não seja morno, ou seja frio, ou seja quente. E a igreja de Laodiceia aqui, que é o último estágio da igreja na terra, está representando isso, era uma igreja indiferente. A indiferença é a mornidão. Escute, meus irmãos, e observe que tem muitos hoje que já é até contra isso, contra não falar da frieza espiritual. Quem mandou ser fervoroso de espírito foi o próprio Deus através da palavra, sede fervoroso de espírito. Dê liberdade para o Espírito trabalhar na sua vida, não impeça o Espírito trabalhar na sua vida, não extingueis o Espírito. Então esse pecado é o pecado da igreja da última hora. Qual que é o pecado da humanidade de um modo geral, irmão? É rejeitar Deus. Porque escute, eu aceito Deus entrar na minha história, se for do meu jeito. Mas se for do jeito de Deus, eu não aceito. E a gente acha no direito de discutir com Deus, de medir palavra com Ele. E a maioria da humanidade hoje faz isso. Só que na pandemia Deus mandou todo mundo calar a boca. Na pandemia Deus diz, não, quem fala sou eu. Deus mandou as autoridades calar. Mandou a ciência calar, o conhecimento calar, para ouvir Deus falar. Uramanto candurabra sudai. Mas a humanidade arrogantemente está esquecendo da pandemia. Está esquecendo. Está esquecendo. Está esquecendo do que Deus fez poucos dias, irmão, olha só, poucos dias agora atrás. Está esquecendo que Deus parou a terra. É do jeito dele, não é do jeito da humanidade. Mas o ser humano quer medir palavra com ele. Levaram uma pessoa simbolizando Jesus lá nas festas de carnavais daí da terra, e zombaram. Isso, irmão, é coisa que está mais perto, mas para longe tem muitas coisas piores do que isso. Muitas pessoas sendo mortas por confessar a Bíblia e Jesus. E essa tal de onda, está filmando, irmão. Se Jesus encerrar minha história aqui, encerrou. Vou falar mesmo. Vou falar. Eu vou morar com Jesus aí. Vou falar. Essa tal de onda aí, vê isso e não faz nada. Não faz nada. Não lembra dos que foram mortos por defender Jesus. E agora o povo começou a medir força com Deus de novo. Sabe qual é o resultado disso? Alma angustiada, o pecado dominando a terra, dominando as pessoas, dominando as situações, dominando as circunstâncias da terra e fazendo as pessoas, ao invés de serem livres, presa com a alma abatida, com a alma aprisionada. A maioria da humanidade está assim, irmão. A maioria da humanidade está dessa forma. Pensa,
Qual é o ser humano que tem o controle da sua vida? Qual é o ser humano que acha que vai acrescentar ou diminuir anos ou aumentar na sua vida? Não vai. E com isso tudo, o diabo está fazendo o quê? Oferecendo para a humanidade os prazeres. Começando pelas nossas crianças. Nós adultos ainda temos um pouquinho de defesa, um pouquinho só. Mas as crianças e os adolescentes e os jovens é o alvo. É o alvo. Porque se contaminar uma criança, contamina um adolescente, porque ela vai se tornar um adolescente. Se contaminar um adolescente, contaminará um jovem. Se contaminar o jovem, contaminou um ser que está no meio. Aonde ele estiver, vai influenciar outros. E com isso, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais tristes, abatidas e procurando felicidade aonde não vai encontrar. Não vai, irmão, não vai encontrar. Não vai encontrar, não é porque eu estou falando, não. É porque o salmista começa dizendo, a sua alegria está em Deus. Enquanto o ser humano não voltar para Deus e dizer assim, não, ou Deus me mata, ou Ele aparece para mim, para eu resolver a minha vida, você vai viver confuso nessa terra e a sua alma aprisionada. Pode ter certeza disso. Então, meus irmãos, o pior, sabe o que é? É que a alma aprisionada pelos pecados conscientes e até inconscientes, faz com que aumente as doenças. As doenças. Nada contra psicólogo, irmão, nem contra psiquiatra, até é bom. Sabe por quê? O papel do psicólogo, principalmente, é ouvir o grito da sua alma. Os psicólogos cristãos até testificam disso, os não cristãos, não. Mas o psicólogo senta na frente daquela pessoa que está com a alma gritando, ele vai gritar. Grita tudo na frente do psicólogo, porque eu acho que o psicólogo não vai contar para ninguém. E grita e fala, e fala, e fala, e fala. Eu tive fazendo seminário, teve uma professora lá, deve que Jesus até já levou ela, é cristã, mas o ensinamento é esse. Quando um psicólogo está tratando uma pessoa, ele leva aquela pessoa a olhar para dentro dela, dentro de si. O que é que está dentro do ser humano? A alma. O principal ser que resume o ser humano é a alma dentro dele. Porque olha só, irmão, a função do Espírito é produzir a vida, o movimento. O corpo é para eu existir, para eu ser uma matéria visível. A alma é o que revela quem eu sou de verdade. Por isso que até a psicologia e a psiquiatria trabalha o comportamento do ser humano, sentimentos, vontades, emoções, desejos e etc. Porque revela. Olha aqui, irmão, se o sentimento é de raiva, é porque não está bem. O psicólogo vai falar, você está com raiva porque tem coisa guardada aí dentro, você tem que botar isso para fora. Se você está alegre, também tem algo aí dentro. Agora, a motivação da alegria é que é o problema. Porque se a motivação for da alegria da alma, não escute isso, amados e queridos irmãos e internautas. Se a motivação da alegria da sua alma não for Deus, você está encarcerado, eu estou encarcerado. Se a motivação da minha alma não for Deus, escute, irmão, a minha alma está presa. Por isso nós vivemos, eu tenho visto pessoas mais tristes que alegres. Não quer dizer que você tem que andar só sorrindo, irmão, que vai chegar o momento também da tristeza mesmo. Mas preste atenção, a alma, mesmo que você está vivendo um momento de tristeza, ela ainda assim volta para Deus. A alma pode estar de jeito, porque é a busca dela.
A alma não busca bebida, não busca sexo, não busca ostentação, a alma busca Deus. Então o diabo vai prender essa alma mesmo. O diabo vai prender essa alma mesmo, o que ele quer é prender a alma mesmo, no corpo, usando esses pecados. Por isso a gente encontra o salmista, olha irmão, aqui é uma pessoa que está relatando esta história aqui, ó. E ele vai no versículo 5 dizendo, ó minha alma, por que estás abatido, ó minha alma? Olha a expressão dele, porque você está perturbada dentro de mim, alma perturbada. Parece que ele está vivendo os nossos dias de hoje. Parece que ele está andando no meio de nós aqui na humanidade, ó. E as pessoas, e os psicólogos respondendo, você não está bem por dentro, e a alma gritando, e a pessoa não entende, e a alma gritando. Por quê? Porque enquanto, irmão, não for alegria, enquanto a alegria do ser humano não for Deus, não for Jesus, não for o Espírito Santo, não for a palavra de Deus, ele vai viver uma busca desenfreada atrás de todos, sempre mais e sempre mais e sempre mais. Sempre mais. Nunca sacia. Aí, qual é o resultado disso? Dessa busca desenfreada e não saciado? Frieza espiritual. No mundo não. Quem já está lá, eu já estive lá. Irmão, quem está pecando não importa com nada, está lá no meio mesmo. Você importava quando você fumava droga? Eu achava que estava certo. Não, estou certo. Deixa eu viver minha vida, eu é que pago meu cigarro, eu é que faço isso, e quem está lá acha que está certo. Mas a alma aprisionada, porque nunca sacia. Agora o pior, sabe o que é? É nós ter o entendimento hoje, como o salmista aqui, porque ele está descrevendo, ele está dizendo, eu sei qual é a busca da minha alma. Todos nós aqui sabemos a busca da nossa alma. Você sabe o que a sua alma precisa. Eu sei o anseio da minha alma, a sede da minha alma, eu sei, você sabe também, nós sabemos. A maioria de nós brasileiros hoje sabe que a busca da alma não é esta vida de prazer, essa liberdade. Não é, irmãos. Não adianta, escute, não adianta nós ficar felizes por um momento, vai passar, criatura. Vai passar, você fica alegre ali, daqui a pouco você está triste de novo. É sempre assim, é sempre assim. É tanto, irmãos, que se a gente for observar o papel do sistema da humanidade, ou até mesmo da sociedade brasileira, é sempre produzir coisas novas. É sempre inventando uma história, é sempre trazendo novidade, porque não é o que o povo precisa, o povo quer, senão o povo vai enjoar. Por que você pensa, eu penso, que está escrito nessa Bíblia aqui, que esse mundo já está no domínio de Satanás? Ele vai inventar de tudo que for preciso para atrapalhar o ser humano a encontrar com Deus. Pode ter certeza disso, meu irmão. E olha, que encontrar com Deus aqui, nessa época aqui, era até mais fácil do que hoje. Por quê? Porque os deuses lá eram invenções, ou se não, eram astros. Por isso, que olhando para nós hoje, quando alguém vai encontrar com Deus hoje, ele deu até o caminho. Deus criou uma situação, irmãos, para que Ele mesmo encontrasse com as pessoas. Observe que Deus trazia ali pessoas para representar Ele para Israel, andava no meio do povo em manifestação sobrenatural, mas depois que o tempo passou, o próprio Deus criou uma situação, porque a vontade de Deus, irmãos, é não perder nenhum ser humano. Nenhum. Não perder nenhuma alma. Embora Deus sabe que algumas ainda vai descer à profundeza do inferno. Vai. Infelizmente. Mas,
Preste atenção aqui. O que for preciso fazer para que as almas tenham a oportunidade de se libertar, Ele vai fazer. Para mudar a história de pessoas. Primeira, ainda que a minha alma está abatida, está perturbada dentro de mim. O salmista vai escrever aqui, ó, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Preste atenção, a alma está abatida, a alma está perturbada, e a consciência vem para o salmista e ele diz, ó minha alma, eu sei de tudo isso aí, mas o seu negócio é com Deus. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, ó minha alma. Você está triste, ó minha alma? Você está perturbada? Você está perturbada? Espera em Deus, porque haverá um novo cântico para você. Olha, meus irmãos, quando alguém está cantando para Deus, o menos interesse de Deus é a voz. O menos interesse de Deus, dá um pouquinho de retorno, por favor. O menos interesse de Deus é a voz. Porque Deus não quer escutar esse tom da minha voz, se eu falo alto, se eu falo baixo. Não, Deus quer escutar a minha alma. Ele está em busca da minha alma. Deus interage com a minha alma. Ele está interessado na sua alma. Ele sabe relacionar com essa alma. Então, eu não preciso de uma voz para cantar. Eu preciso de cantar. Porque o salmista está dizendo aqui que vai haver louvor, ainda o louvarei. Ele vai exaltar Deus. E eu pego aqui, irmão, esse gancho, para nós entendermos que nós temos a oportunidade de viver essa história semelhante a esse salmista, e entender o que Deus está fazendo através desse homem aqui, mostrando para ele os meios, para que ele entenda que o relacionamento de Deus e o ser humano não é Deus e voz, não é Deus e pessoa, não é Deus e matéria. É Deus e alma. Se você e eu, se ninguém entender isso, irmão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver nessa terra perdidos. Uma hora nós vamos acreditar numa coisa, outra hora nós vamos acreditar em outra coisa. Se eu não acreditar que a palavra de Deus nessa noite está falando para nós, que Deus está tratando com a minha alma, e o interesse dele é a alma, você vai ficar perdido. Eu vou ficar perdido. Vai chegar uma hora que a confusão aqui, o que é alma? Alma é sentimento. Escute, irmão, a alma da forma que o salmista está dizendo aqui, é a pessoa revelada para Deus. Deus conhece nós a partir da alma. É tanto, observa aqui, irmãos, é tanto, sabe esse corpo que você tanto valoriza, que eu valorizo, que nós valorizamos, as estéticas? Deus está nem um pouquinho preocupado com isso. Por quê? Porque na mente de Deus é terra. É terra. Eu sei que essa palavra, irmão, ela tem que ser pregada do jeito que Deus quer. É terra. Mas o diabo está invertendo a situação. Não, você não é terra, não. Você tem que se valorizar. Você tem que cuidar da sua estética. Você tem que ser bem reservado. Preocupa com a sua matéria. Isso é visto na terra. Aí sabe o que acontece? Estamos sentindo longe de Deus por causa disso. Valorizamos mais a matéria.
sentindo longe de Deus. Estamos diante da sua palavra, dentro da sua casa e ainda sentindo longe de Deus. E Ele falando conosco, escute aqui, irmão, que existe uma forma para que o ser humano entenda isso. Enquanto não vier esse entendimento para o ser humano, que ele é pó. Neymar estiver me ouvindo, Neymar, você e eu somos pó. Por que está falando? Porque é uma pessoa famosa, pessoa que tem muito dinheiro, posições, pessoa que é aplaudida no mundo inteiro, é pó também. É pó. E aquela que está no cantinho, que nunca passou ninguém nunca viu numa televisão, é pó também, mas tanto num como no outro tem a mesma alma. A alma está lá, irmão. Deus quer a alma. A partir do momento que o ser humano olhar para o outro pensando numa alma, que a alma é igual, que a matéria é pó, todo mundo aqui é pó, mas tem uma alma aí, a sua alma vai anelar por Deus, a minha alma vai anelar por Deus, e Ele vai vir para nós. Deus só vai voltar para nós a partir do momento que nós lidar com almas. É tanto, escute, irmãos, nós somos seres humanos limitados e falhos mesmo. Por que eu sou tendencioso a olhar mais a falha do que o acerto? Já era para você desconfiar, e eu também. Por quê? Porque a minha alma está começando a ficar presa. Quando eu começo a olhar para uma... Irmão, escute, se alguém aqui entre nós, eu ou você, fizer alguma coisa de errado, e seja grave ou não, se eu não olhar para você como alma, eu vou querer te apedrejar. Você vai querer me apedrejar, você não vai querer me ouvir. Agora, a partir do momento que você olha para dentro de você e entende que você é uma alma, o que nós precisamos, mais do que nunca, é voltar para Deus de alma. A alma. A dificuldade nossa, irmãos, é na matéria. Essa matéria aqui, ó, luta para poder aprisionar a alma através do pecado, os desejos da carne, a vingança, o falar mal. Isso é coisa da carne. Meus irmãos, prestem atenção, eu sou de uma geração, não sou tão velho não, vou fazer 43 anos, abençoado, feliz com eles. Na minha época de escola, poderia colocar, não era só um apelido não, é 10, 20 apelidos. E sabe o que nós fazíamos? Brincava com os apelidos. Uma vez, presta atenção nisso aqui, irmão, uma aspa aqui, só para nós ter mais entendimento. Eu era bem assim, situação financeira baixa e mais baixa um pouquinho, então só sobrou para mim uma chinela rosa. Sorriu, né, pastor? Só sobrou uma chinela rosa. Quem lembra da Samoa, aquela que tampa por cima assim? Alguém lembra aqui? Deixa eu ver. Ninguém, a irmã lembra, duas aqui. A Samoa, chinelinha rosa. E eu vá para o pé, né, descalça que eu não vou andar. E vai eu andando na rua, com a chinelinha rosa. 10 anos, 12 anos por aí. Chinelinha rosa. Ganhei um apelido. O povo do interior faz muita chacota, né? Brinca demais. Vai o menino da chinelinha rosa. A precatinha rosa. Olha o apelido, irmão. Precatinha, olha lá o precatinha rosa lá. Ó. Ganhei o apelido disso. Aonde eu estava lá o menino da precatinha rosa. Lá ele, olha lá vem ele lá. Você acha que isso, irmão, mudou minha essência? Eu fui chamado de picolé de pinche. Você está rindo, querendo pôr você. Você acha que eu importava com isso? Eu saía fazendo festa. Sabe por quê? Você não é o que as pessoas falam. Eu não era nem cristão, irmão, nem crente. As pessoas podiam chamar eu do que for. Está ali um estrume de vaca. Pode falar, eu não sou isso não, irmão. Pode falar o que você quiser.
Mas a alma do povo hoje está tão abatida, que se falar de uma pessoa, seu cabelo está preto demais, e o irmão já está falando mal de mim, seu cabelo está branco demais, já está, escute irmãos, você não é isso, você é o que a palavra de Deus fala, tem uma alma aí dentro de você, Deus olha para você com a alma, o que for preciso fazer para te alegrar, Ele vai fazer, criatura. O problema agora não pode falar nada, até essa televisão, eu não sei, irmão, uma das coisas piores que inventou foi televisão para mim. Televisão, telefone e tecnologia. Essas três coisas tinham que ser banidas da terra, mas é o sistema para o anticristo, então não vai ser. Não é? Agora, a pessoa vai lá, filma fazendo um negocinho de macaco lá, não sei o que, está chamando eu de macaco. Escuta, você não é macaco não, você é ser humano, tem uma alma aí dentro. Não é isso, irmão, escute, sabe o que é isso? A alma está perturbada, a alma está abatida. Enquanto a pessoa não se encontrar com Deus, o que falar que ela vai acreditar que é mesmo. Não, você é um pedaço de pau podre. Não, é isso mesmo, não quero que você fale isso não, isso aí eu vou te prender por causa disso aí. Então prende. Agora você vai colocar no laudo assim, estou prendendo porque eu sou, você tem que colocar. Está sendo preso porque eu sou um pedaço de pau. Não coloca. Sabe o que coloca? É ofensa. Não, tinha que colocar a realidade. Escute, meus irmãos, está escrito na Bíblia que Deus fez você a sua imagem e a sua semelhança. Todo ser humano, querendo ou não, seja branco ou não, qual cor que seja, deficiente ou não, a imagem, a semelhança de Deus está inserida no ser humano. Quer ver outra coisa? Quem tem o poder de tirar? A ciência? A biologia? Não tem, está dentro. Por isso que o salmista aqui, meus irmãos, chegou no momento que ele olhou os bastidores da sua vida, e a razão dele era Deus. Ele olhou para tudo aqui, você vai ver o texto, ele fala até de abismo no texto. Sabe o que ele fala aqui? Ele olhou para a vida dele e viu, não, até os abismos eu estou envolvido com eles. Um abismo chama outro abismo. Ele olhou os bastidores da sua vida, e sabe qual é a conclusão da vida dele? É o versículo 1, a minha alma continua tendo sede de Deus. Ainda que a minha alma esteja abatida, ainda que a minha alma se perturba dentro de mim, mas ela quer Deus, enquanto eu não encontrar com Deus, a minha alma vai continuar abatida. Essas coisas, meus irmãos, que evoluiu o conhecimento, desconstruiu o ser humano um pouco. Umas palavras até difícil de entender, mas olhando para a Bíblia, você entende que o problema não está nas palavras, é na alma. É na alma da pessoa. É na alma. Enquanto ela não encontrar com Deus, irmão, vai ser desse jeito mesmo. Vai ser desse jeito mesmo. Então, olha o versículo de número 11. Porque está abatido a minha alma, ele repete. Porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. A salvação da minha face. Sabe o que o salmista chegou no seu entendimento? Tem muita coisa boa nessa terra. Tem vitórias, tem conquistas, tem várias situações de alegria, mas a minha salvação não está nas coisas.
Mas a minha salvação não está fora, não está na matéria, a minha salvação está em Deus. Sabe aonde, meu irmão, que você vai conseguir passar nessa terra aqui, nos seus 70, 80, quem sabe menos ou mais um pouco de ano, alegre, é quando a sua alma entender que a sua salvação não está nas coisas, a sua alegria não deve estar nas coisas, a sua alegria deve estar na pessoa de Deus. Olha, meus irmãos, que essa pessoa aqui só conhecia Deus através da palavra. Porque até então, Deus só havia aparecido através da coluna, porque esses aqui são descendentes de Coré, aquele que levantou contra Moisés lá no deserto. Então eles viram Deus pela fumaça e pelo fogo, e através da palavra que Moisés e os profetas traziam para o povo. Agora, observa uma coisa aqui. Se o diabo quer transformar o corpo em cárcere da alma, o que é que Jesus quer fazer com o corpo? Se o diabo tem uma proposta, é a proposta para o jardim lá. Se Deus der uma proposta, se você comer, você morre. O diabo deu uma proposta, se você comer, você vai ser igual a Deus. A proposta do diabo é transformar o corpo em cárcere. Qual que é a proposta de Jesus para o corpo? Está na Bíblia. Transformar o corpo em templo e morada do Espírito Santo. Enquanto o diabo está trabalhando e articulando os seus males na terra, Jesus já tem tudo preparado, oferecendo para as pessoas. Oferecendo para as pessoas, através do que, irmão? Porque Ele é o libertador da alma. Olha, o corpo é o cárcere da alma, o pecado é o carcereiro, o diabo que quer transformar esse corpo no cárcere, Jesus entra como libertador dessa alma aí. Sabe aonde Ele libertou nós? Lá no Calvário, irmão. Observe, escute isso aqui, Jesus foi lá no Calvário para responder essas perguntas aqui, ó minha alma, por que você está abatida? Porque você está perturbada. Jesus foi lá na cruz para libertar a alma. Por que Ele fez isso? Olha, quando Ele assume aquela cruz ali, Ele assume o seu e o meu lugar. Aquela condenação da cruz não era para Ele, era para mim. O sofrimento, escute, irmão, o sofrimento eterno era para mim. Jesus então assume o meu lugar, me arranca da condenação eterna, traz o perdão para mim, para nós, para a humanidade. Escute isso. E ainda fala para o ser humano, oferece para o ser humano, eu quero morar aí dentro. Foi o que nós cantamos aqui hoje. Eu quero morar aí. Então, o encontro com Deus hoje é o encontro com Jesus. Quando alguém está entendendo que a alma dele busca por Deus, Deus hoje está representado na pessoa de Jesus. Porque foi Jesus que foi para a cruz assumir o nosso lugar. Foi Jesus que recebeu, escute, irmão, as condenações nossas. Todos nós estávamos condenados ao sofrimento eterno. Estávamos condenados, irmão, sem justificativa. Por quê? Porque eu menti, eu pequei. Não tinha alguém que me justificava diante de Deus. Aí eu entendo o grito da alma. Por que a alma estava perturbada? Porque não tinha quem pudesse justificar aquela alma. Não tinha pessoa que pudesse dizer para aquela alma que ela não ia ser condenada. Esse salmista mesmo não tinha esse entendimento. Só que agora, neste século 21, 2022,
hoje, nesta hora, Jesus está dizendo para nós: olha, ao invés de você deixar o diabo transformar o seu corpo num cárcere para a sua alma, deixa eu transformar ele em morada do Espírito Santo. Fique de pé comigo. Quando João escreve a carta, a terceira carta, no versículo 1 ele vai falar lá sobre, ele quer que vá bem para a igreja, para os leitores daquela carta, vá bem em todas as áreas, mas principalmente vá bem na alma. Porque se o ser humano não for bem na alma, irmãos, escute, ele entra pelo caminho da condenação. Porque a maior prova que alguém está salvo, ou está lutando, ou está caminhando para o céu, é que a preocupação dele é levar alguém para lá. Se as nossas ocupações é com essa terra, com as coisas dela, e não estamos esperando Jesus voltar hoje, e ajudando alguém a chegar lá, é sinal que nós ainda não fomos completamente libertos, começando de mim. A minha alma está um pouco aprisionada. Quando o pastor às vezes usa eu de exemplo e usa o irmão Clésio, irmão, nós não faz isso aqui para aparecer, não. Você acha que nós ficamos dando pulinho aqui, mexendo o pé? Escute, amarra nossas mãos, mas não amarra a alma. Amarra os pés, nós vamos rolar, que é a alma. A alegria nossa que é a alma. Eu entendi o plano de salvação. Jesus não veio salvar essa matéria, não. Ele veio salvar a alma. E você acha que nós levantamos a mão para adorar a Deus aqui, para alegrar o pastor primeiro? Não é. Não é para alegar o pastor, não, embora ele gosta, que ele quer que as pessoas sejam assim. Mas não levanta a mão, sabe por quê, irmão? É a alma que está levantando a mão. Ora panda cachurabata comandarai. É a alma que está levantando a mão. Não, eu não gosto não. Escuta isso aqui, irmão. Não, eu não gosto de levantar a mão não. Eu tenho preguiça, eu acho feio. Tem problema não, irmão, mas sua alma vai gritar aí dentro. Sua alma vai gritar, sabe por quê? Ela tem sede de Deus. Ela tem sede de, se você está diante de Deus, escute, irmão, a minha mão levanta, é reconhecendo, é a minha alma dizendo: ah, este Deus está presente, sacia a minha fome. Sabe o que está acontecendo nesta noite, meu irmão? Deus está trazendo alimento para a sua alma, porque a alma não alimenta de matéria, a alma alimenta de palavra de Deus, a alma alimenta da presença de Deus. Sabe o que é a presença de Deus? É a água que alimenta a alma, é a água que alimenta a alma, é a água que alimenta a alma. Arapanto coma surebacanta rabacanta rabachai xere palagaçou arepanto menequebessarubadaca. Olha aqui, olha para mim aqui, continua adorando. Sabe esse mover aqui? Não é emoção não. Não é emoção não, sabe por quê? Estou falando de condenação, mãe. Estou falando de condenação. Não é emoção não. Sabe por que nós estamos adorando aqui, sentindo essa graça aqui? Porque a alma, escute, irmão, a alma se alegrou nesta palavra. A alma está se alimentando desta palavra. A alma está bebendo da presença de Deus. A alma bebe da presença dele. A presença de Deus é água para a alma. Ela está com sede, a alma está com sede. E Deus está aqui, Jesus está aqui, dizendo: ore calabaço da caia. Quando ele encontrou aquela mulher samaritana, ele viu a sede da alma dela e disse: olha mulher, se tu soubesse,
Se tu soubesse quem é que te pede água, te daria uma água que você não precisaria de voltar aqui mais. Sabe com quem que Jesus estava conversando? Jesus não estava conversando com o corpo dela, não. Jesus estava conversando com a alma dela e dizendo: ah, mulher, se tu escolhesse, se tu beber desta água, nunca mais tu terás sede. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Escute, irmão, ela alimentou daquela água que Jesus deu. Ela bebeu daquela água. Olha, ela pede água. É essa água transparente que nós bebemos. Jesus ofereceu água para a alma dela. Será que Jesus não olha para nós como olhou para ela? Sabe que tem sede aqui? Sabe que tem sede aí dentro? Irmão, tem sede aí dentro. Tem uma alma aí. Você não está morto não, querido. Tem uma sede de Deus aí. Tem uma sede de Deus aí. Tem uma alma dizendo para Deus: eu quero beber desta água, eu quero beber desta água, eu quero beber desta água. Ora calabassubiacanto. Sabe o que acontece aqui com o salmista? Ele vai dizer no final: ainda que a minha alma esteja abatida, ainda que eu cometi algum pecado, ainda que eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus, ainda que eu não entendi o propósito de Deus, ainda que eu entristeci a minha alma, ele fala para a alma dele: ó, minha alma, ainda dá para adorar sim, ainda dá para adorar, ainda dá para louvar, ainda dá para louvar, dá para louvar, dá para louvar. A alma está abatida? Está? Sua alma está abatida? Sabe o que Jesus está dizendo? Alimenta a sua alma com a minha presença, bebe desta água nesta noite, deixa o Espírito do Senhor. Aqui não tem lugar para a cárcere da alma, não. Aqui tem lugar para a morada do Espírito Santo. Este corpo seu não vai ser morada, cárcere não, vai ser transformado em o templo e morada do Espírito.